Graça e paz, amados. Graça e paz. Amém. Deus é bom, não é, irmãos? Pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar aqui. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 29. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 até o 29. O tema da nossa palavra nesta noite é: fé é um caminho, não uma parada. Amém, amados? Todos encontraram? João capítulo 20, verso 24 até o 29. Diz assim a palavra de Deus: a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-la do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, amados? Maravilha, né? Interessante que o ser humano, ele sempre desejou ver, né? O ser humano, ele tem que ver. E ao longo da história nós vamos ver que aos que viram, mas mesmo assim não creram. Não foi isso que aconteceu quando Jesus foi crucificado? A Bíblia diz que várias pessoas passavam, meneavam a cabeça e zombavam dele. O que é menear a cabeça, irmãos? A palavra diz que várias pessoas passavam, ele estava pendurado no madeiro, e várias pessoas meneavam a cabeça. O que é? Menear a cabeça é fazer assim, ó. Né? Incredulidade, dureza de coração, né? Então eles viram, mas não creram. Alguns chegaram até mesmo a dizer: desce daí, tu não és o Cristo, tu não és o Filho de Deus, desce da cruz. Viram, mas não creram. Mas tivemos também aqueles que viram e creram, como Tomé e os discípulos, não é isso? Eles estiveram com Jesus, o seu ministério de mais de 3 anos, e creram, tiveram que ver, mas creram, né? Mas Jesus está dizendo que os mais felizes, que os mais bem-aventurados, é aquele que não viu e creu. Olha aí, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que Tomé, ele, assim como os outros discípulos, caminhou com Jesus por mais de 3 anos. Ele viu sinais, prodígios e maravilhas. Ele viu cegos enxergar, ele viu demônios sendo expulsos, ele viu leprosos sendo curados, ele viu até mesmo mortos sendo ressuscitados. Mas agora, e tem uma coisa, ao longo do ministério de Jesus, por várias vezes Jesus falou com eles: olha, importa que o Filho do Homem seja preso, seja escarnecido, ele será crucificado, vai ser morto, mas no 3º dia ele ressuscitará. E foram muitas as vezes que Jesus advertiu os seus discípulos. Mas o que nós estamos vendo aqui agora? É uma tarde de domingo
E os discípulos estão reunidos numa casa, trancados, com medo dos judeus. E Jesus aparece ali para trazer conforto e esperança para eles. Mas Tomé não estava naquela hora ali. Tomé estava fora. E aí, depois, quando Tomé chega, eles falam assim: vimos o Senhor. Ele fala assim: olha, vocês viram? Pois se eu não colocar o meu dedo ali, nas mãos furadas dele, se eu não colocar a minha mão ao seu lado, onde a lança o transpassou, de modo nenhum eu crerei. A Igreja de Cristo, preste atenção. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Veja como é fácil um cristão se tornar ateu. Veja como é fácil um cristão se tornar um incrédulo. Até poucos dias estava andando com Jesus. Até poucos dias ele viu Lázaro sendo ressuscitado. Até poucos dias ele viu a filha de Jairo, que já estava morta, ser ressuscitado. Até poucos dias ele havia ouvido uma voz do céu que dizia assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E por muitas vezes ele ouviu Jesus dizendo que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E agora estão dizendo para ele: olha, o mestre, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Se eu não colocar os meus dedos nos buracos da sua mão, se eu não tocar a sua face onde aquela lança o transpassou, de modo nenhum crerei. É muito fácil um cristão se tornar um materialista. É muito fácil o servo de Deus se tornar um incrédulo. Igreja de Cristo, preste atenção. A insegurança é como uma doença que vem nos contagiar. Ela faz com que a gente passe a acreditar somente naquilo que é visível. É o caso de Tomé. Viu o céu se abrir diante dele por mais de 3 anos. E agora ele quer ver para crer. Se eu não tocar nos buracos onde estavam os cravos, se eu não tocar no seu lado onde a lança o transpassou, de modo nenhum o crerei. Irmãos, preste bem atenção. Como é forte a cilada das coisas visíveis. Aqueles que precisam ver para crer vão ter uma certa dificuldade. Sabe por quê? Porque falar com Deus, sentir a presença de Deus, crer em Deus, essas coisas não podem ser entendidas pela razão humana. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. Vamos ler só um versículo para você tentar entender isso. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver aqui o verso 14 e 15. Olha só o que diz a palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você está entendendo aí? Quem precisar ver para crer vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como é que você pode acreditar que um homem foi mandado para pregar o evangelho numa cidade, e ele se recusou, e Deus mandou uma tempestade atrás dele, e ele foi lançado ao mar, e vem um grande peixe, o engole, ele passa 3 dias ali no ventre daquele peixe, orando, e se arrepende, e Deus ordena que aquele peixe o vomite na praia, e aí sim ele vai cumprir a sua missão. Se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai falar assim: não, isso é uma história, isso é uma parábola, não é possível.
Mas não é história, não é parábola, é realidade, porque o próprio Jesus falou que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, ele estaria também 3 dias no ventre da terra. Mas sabe o que eu acho interessante aqui também? Que é maravilhoso, Jesus não rejeitou Tomé. Você viu aqui? Ele não rejeita Tomé, ele atende Tomé, ele se manifesta 8 dias depois. E aí Tomé estava presente, ele fala assim: Tomé, vem aqui, você queria enfiar o dedo aqui nos cravos da minha mão? Olha aqui. Você queria tocar aqui onde a lança me perfurou? Olha aqui. E aí ele diz a ele: Senhor meu e Deus meu. Ele precisou ver, mas ele creu. Como eu disse, muitos viram, mas não creram. Tomé precisou de uma ajuda, ele teve que ver, mas ele creu. Sabe, igreja de Cristo, às vezes eu fico me perguntando, quantas pessoas estão por aí, em países hostis, em tribos indígenas, nunca viram Jesus, mas o amam tanto que deixaram família, deixaram seus entes queridos, deixaram seus amigos, suas igrejas, sua vida profissional, estão em florestas, estão em países hostis pregando o evangelho, nunca viram Jesus, mas o amam tanto a ponto de deixar a sua vida para viver para o evangelho. São muito felizes, bem-aventurados que não viram e creram. Foi preciso que Jesus se revelasse a Tomé para que ele cresça. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não viram a Jesus, mas o creram, né? Eu chamo a sua atenção, abra comigo aí também, vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 4, verso 18. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 18. Vamos ver mais um exemplo de alguém que não viu a Cristo, né? Mas creu. Romanos capítulo 4, verso 18. Se alguém encontrar, leia para nós, por favor. Alguém encontrou? Então vamos ler. Romanos capítulo 4, verso 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você entendeu aqui? Olha só, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Como é que você espera contra a esperança? Esperança é quando você está esperando que algo aconteça, não é isso? Esperança é esperar que algo aconteça. Mas a palavra está dizendo que Abraão, ele creu contra a esperança. Sabe por quê? Porque Abraão era um homem que tinha uma vida razoavelmente tranquila, né? Ele viveu por muito tempo em Ur dos Caldeus, perto da sua família, né? Tinha ali as suas propriedades, tinha ali o seu trabalho. De repente ele ouve uma voz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não viu Jesus, ele sequer sabia quem é que estava falando com ele. Então ele deixa ali a sua propriedade, deixa ali a sua parentela e vai juntar todas as coisas que ele tem para um lugar que ele sequer sabe onde é. E quando as pessoas falam assim: Abraão, você está indo para onde? Ele fala: eu não sei. Ué, Abraão, mas você não está juntando suas coisas? Eu sei, mas eu não sei para onde que eu estou indo. Eu estou indo para um lugar que eu não sei onde é. Mas quem falou para você ir, Abraão? Eu não sei também. Uma voz me falou. O que você espera de uma pessoa dessa? Você espera que dê tudo errado, não é? Porque ele está deixando uma estabilidade de um lugar onde ele vive há muito tempo, onde está toda a sua família, toda a sua parentela. Ele está reunindo tudo que ele tem e ele vai deixar aquela segurança e vai para um lugar que ele não sabe onde é e sequer ele sabe quem é que está falando com ele. Então o que se espera para essa pessoa? Espera-se que tudo dê errado. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Abraão esperando contra
a esperança. O que esperava-se para Abraão é que tudo desse errado, mas ele esperava o contrário, que tudo desse certo, mesmo sem ver Jesus. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Deus está nos chamando para confiarmos mesmo, para que possamos confiar mesmo sem compreender. Às vezes nós vamos ter uma certa dificuldade com isso. Às vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos confiar, crer mesmo sem ver, obedecer mesmo sem sentir. Porque Deus está nos chamando para uma fé que nos faz descansar. Eu sei que a nossa fragilidade, eu sei que a nossa natureza caída, por vezes, ela vai nos até mesmo abalar, né? Abalar a nossa vida. Mas Deus deseja que nós possamos descansar nele. Porque nós estamos vivendo dias em que tudo gira em torno do que pode se ver. Nós estamos vivendo dias em que tudo gira em torno do que se pode provar. O homem moderno, ele quer garantias. Se ele não vê, ele não acredita, né? Se ele não entende, ele não obedece. E como é difícil a cilada das coisas visíveis. Eu me lembro aqui na passagem de Mateus, quando Pedro está com os discípulos num barco, e no meio da noite estão atravessando o mar da Galileia e vem Jesus caminhando sobre as águas. E eles temeram um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu. E Pedro fala, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala, vem. E a Bíblia diz que enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava sobre as águas. Mas de repente ele começou a ver a fúria da tempestade, ele começou a ver as ondas, ele começou a ver ali aquele mar revolto, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou aquelas ondas, o vento açoitando aquela tempestade, e ele começa a afundar, Senhor, socorre-me. E Jesus tem que pegar ele pela mão e falar assim, por que não creste, homem de pouca fé? Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? A visão física pode nos enganar, irmãos. Nós precisamos de visão ampliada. Você lembra o que foi que Jesus falou quando quando o chefe da sinagoga, Jairo, chega até ele e fala assim, mestre, a minha filha está doente, está à beira da morte, vai, por favor, me ajude. E quando Jesus chega lá, a menina já tinha morrido. E as pessoas disseram assim para Jairo, Jairo, não incomodes o mestre, tua filha já está morta, as mulheres já estão chorando lá. Aí Jesus olha e fala assim, não temas, ela não está morta não, ela dorme. E a palavra diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. Sabe por quê? Porque os médicos já tinham atestado que a menina estava morta. Jesus fala assim, não, ela não está morta, ela está dormindo. Irmãos, nós precisamos de visão ampliada. O que o homem enxerga como morto, Jesus vê como dormindo. E ele leva aqueles 3 discípulos ali, oram pela menina, e ela ressuscita. Aquelas pessoas tinham visão terrena, visão física, enxergaram uma menina dormindo, mas Jesus tinha visão ampliada, eles enxergaram a menina morta, mas Jesus, que tinha visão ampliada, viu ela dormindo. Às vezes, nós também precisamos ser assim. Quando tudo parece perdido, as pessoas falam, não tem mais jeito, já acabou, você fala, não, o Senhor não deu a última palavra. A última palavra é de Deus. Uma vez, Maria, irmã de Lázaro, chega com um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. E aí Judas fala assim, que desperdício. Por que vocês não pegou esse perfume e não vendeu para a gente passar o dinheiro para os pobres? E Jesus fala assim, para de perturbar essa menina. Ela fez uma boa ação para comigo.
E o que ela fez será contado aonde esse evangelho for pregado. Sabe quantos anos tem isso? Mais de 2000 anos. Até hoje nós falamos sobre isso. Porque Jesus assegurou que o que aquela menina tinha feito seria contado em sua memória. O que aquelas pessoas viram como desperdício, Jesus viu como uma boa obra. O que as pessoas acham que você está enlouquecendo, Jesus está vendo como adoração. Né? Visão ampliada. Irmãos, andar por fé é uma escolha diária. Todos os dias nós temos um desafio. A fé é um caminho, irmãos, não uma parada. Deus nos chamou para crer. Deus nos chamou para acreditar. Tem gente que pensa que a fé é como um botão. Você aperta e creu. Não. A fé não é um botão que você aperta e já vai crendo. Não é assim que as coisas funcionam. A fé é um dom de Deus. É Ele que nos concede. Um dia, Jesus estava indo para uma cidade, né? E aí ele fala assim, olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos falaram assim, olha, uns estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro imediatamente diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, Pedro, você é um homem feliz, você é um bem-aventurado, sabe por quê? Porque carne e sangue não revelam essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Por que você está aqui nesta noite? Você acha que você simplesmente desejou vir? Você não tinha nada para fazer em casa e falou assim, eu vou à igreja. Então por que esses bancos aí ainda tem lugares para sentar? Todo mundo também poderia fazer isso, não é? Por que os moradores desse bairro não estão aqui enchendo esses bancos? Sabe por quê? Porque carne e sangue não revelam a Deus. Quando Tomé diz assim, olha, eu tenho que ver para mim crer. Eu tenho que colocar os meus dedos ali, onde os cravos perfuraram. Jesus poderia ter sido duro, mas não, o que ele faz? Poderia ter dito para ele assim, Pedro, Tomé, você andou comigo 3 anos. Você não lembra de tudo que eu falei com você? Mas não, ele vem e se revela. Ele o chama para um propósito mais alto. Então, Igreja de Cristo, preste bem atenção. Será que nós estamos presos ao que nós vemos? Será que nós estamos presos ao que sentimos? Ou será que nós estamos presos ao que entendemos? Se nós estivermos presos ao que vemos, se nós estivermos dependendo do que sentimos, e se nós estivermos dependendo do que entendemos, então nós teremos um sério problema. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós precisamos de Deus para crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, você é um bem-aventurado porque carne e sangue não revelam essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, porque carne e sangue não te convence das coisas que são do alto. Carne e sangue não podem te convencer disso. Pelo contrário, você viu aqui Tomé, um homem que caminha 3 anos, por mais de 3 anos com Jesus, e agora ele quer ver para crer. Fé não é um botão que você aperta e você começa a crer, não. É um Pai que está no céu que te revela as coisas espirituais. Porque o homem natural não pode compreender isso. O homem natural nunca vai entender isso. Igreja de Cristo, eu quero finalizar essa palavra dizendo a você que a fé não é ausência de medo. Fé é seguir mesmo com medo. Fé não é conhecer o caminho. Fé é caminhar confiando em quem está mostrando o caminho. Então,
eu aprendo aqui uma lição muito importante. Quando Jesus diz ali, olha, bem-aventurado os que não viram e creram. Talvez nós não estejamos vendo Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós podemos vê-lo nos louvores, nós podemos vê-lo através da oração, nós podemos senti-lo através da palavra. Você não vê o vento, não é isso? Você não consegue ver o vento, ele não tem uma cor, é muito abstrato, mas você sente a presença do vento. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, quando a nossa fé estiver presa às coisas que são visíveis, quando a nossa fé estiver presa às coisas que se sente, às coisas que se entendem, nós vamos ter a mesma dificuldade que Tomé. Nós vamos ter dificuldade para entender as verdades espirituais. Mas se a nossa fé estiver baseada no que Cristo ensinou, que bem-aventurados que não viram e creram, então nós seremos felizes. Nós o amaremos de verdade, né? Que Deus abençoe, amados. Que o Senhor possa aumentar a sua fé. Uma certa ocasião, os discípulos disseram assim: Mestre, aumenta-nos a fé. Que maravilha, né? Reconheceram que precisavam do milagre divino. Reconheceram que para que a sua fé fosse aumentada, eles dependiam de Deus. Tomara que a nossa oração também seja assim. Aumenta-nos a fé, para que nós possamos ser bem-aventurados. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Pai pela sua palavra? Pai bendito, te damos glória, te damos, ó Pai, louvor, por aquilo que Tu és, ó Deus, pelo Seu poder, pela Sua majestade. Ó Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, contigo nesta noite. Nós vimos aqui, ó Pai, como é fácil um cristão se tornar um ateu. Como é fácil um cristão se tornar um incrédulo por causa das ciladas deste mundo. Por causa das ciladas das coisas visíveis, ó Deus. Por isso oramos pedindo-te que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, ó Pai. Pedindo-te, ó Deus, como os discípulos te pediram, aumenta-nos a fé. Porque não depende de nós, não vem de nós, é um dom que o Senhor concede. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha em nós, para que possamos ser bem-aventurados. Assim como Abraão, ó Pai, que creu contra a esperança, que creu contra aquilo que se esperava dele. Quando todos criam que tudo daria errado, ele creu contra esta esperança. Ele creu que o Deus Criador de todas as coisas era poderoso para guiá-lo. Aumenta a nossa fé, nos dê esperança, Pai. Nos liberta das coisas que são visíveis. Abre os nossos olhos espirituais. Nos liberta, ó Pai, das ciladas das coisas visíveis. Para que nós possamos entender, ó Deus, as verdades espirituais. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, que nesta noite, abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, que o Senhor possa nos dar uma semana ricamente abençoada, Pai. Que o Senhor possa, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos conceder livramento. Abençoe os moradores desse bairro, que eles sejam, ó Pai, alcançados pela mensagem do Evangelho, para que também, ó Pai, sejam bem-aventurados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Semana ricamente abençoados para os irmãos, para as irmãs também.